Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está vendo mais um programa aqui do Futebol, aquele seu programa semanal para começar a semana com todo carinho, para você pegar aquele seu café da manhã, seu café da tarde, ou se você for um pouco mais maluquinho como eu, seu café da noite e acompanhar tudo que de melhor e pior aconteceu, focando, logicamente, nos times do Distrito Federal, nessa rodada de Série D. Essa que foi a 6ª rodada, começamos os jogos de volta do retorno de cada grupo, lembrando que os 4 primeiros dos 6 do grupo passarão para a próxima fase. Diga, diretor. Eu estava fora do DF esses dias, não podia acompanhar. Acompanhei só o Sobreviver ao Vivo, muito bom, que foi sobre Ceilândia e Operário. Inclusive, como a gente sempre fala desse disclaimer, falaremos de todos aí os jogos dos times do DF, mas passaremos um pouco mais rápido pelo do Ceilândia, porque o vídeo completo, com toda a análise, destrinchando que foi o jogo, tá por aqui em algum lugar. Qualquer coisa aqui você entre no canal e acesse o último vídeo com talvez o pôr do sol mais bonito dos estádios, tá? Isso aí tem que ser bem Então eu quero uma rodada bem detalhada, por favor, para eu... Tudo bem. Então, para você começar a entender, já que falamos um pouco do grupo do Ceilândia, vamos começar já tirando esse assunto da frente. Vamos falar de Ceilândia, o gato preto, miau, né? Foi derrotado, 0-1, a equipe de Operário de Várzea Grande. A primeira vitória do time matogrossense nessa Série D saiu exatamente contra o Ceilândia. Já falei, o vídeo aqui já tá todo desinchado, mas para fazer um resumo para vocês, não foi uma boa partida do Gato Preto. A gente sabe como o Gato Preto, o Ceilândia, gosta de jogar ou quer tentar jogar, né? Um time de muita transição, um time que gosta de jogar em transição rápida, não faz questão de ter muita posse de bola o tempo inteiro, gosta de acionar os pontas, principalmente o Marquinhos, no 1 contra 1, e tem as suas saídas de bola muito determinantes com o Patricão, é muito focado exatamente no lançamento ao Patricão, o que vem jogando de 9, né, para tentar uma casquinha, para tentar baixar a bola de pivô e conectar os jogadores do lado. É um time que não utiliza tanto da bola no meio campo, muitas vezes por gostar de ligação direta e lançamentos, bola longa, a bola sai do primeiro até o último terço do campo, sem passar pelo meio ali, o cérebro, o coração do jogo, que é o meio campo. Acho isso, inclusive, é uma das críticas que eu tenho a esse Ceilândia. Jogando assim, o Operário já foi melhor no jogo da 5ª rodada, jogo lá no Mato Grosso, foi melhor também jogando no Abadião. Entendeu que esse era o jogo do Ceilândia. O Ceilândia é um time que, quando a outra equipe se posta lá atrás, tem muita dificuldade para criar em organização ofensiva. Então, mais uma crítica aí ao jogo do Ceilândia, que não faz uma grande Série D, não. Não faz uma grande Série D, foram 6 rodadas, tem apenas 3 gols. Do 3 gols, 2 foram no abafa, em bolas lançadas à área. Foi o caso contra o União Rondonópolis no Abadião e contra o próprio Operário de Várzea Grande lá no Mato Grosso, e o terceiro foi do Marquinhos num belo gol contra o Capital. Um time que 6 jogos, 3 gols, não fez uma boa partida. O Operário entendeu como anular o Ceilândia, colocou os zagueiros para dificultar a vida do Patricão nas bolas longas, então também foi uma dificuldade. Conseguiu ganhar a segunda bola, dominou o meio campo, coisa que o Ceilândia não conseguiu fazer, e ali o Ceilândia leva o gol no momento que estava sem saída de bola, tentou uma jogada no chão com o Cabralzinho, acabou sendo desarmado, e aí o Operário, que se antes de fazer o gol tinha chegado 4 vezes com muito perigo, o Sucuri teve que de novo ser um dos nomes do jogo, um dos grandes nomes do jogo, para salvar o Ceilândia. Na 5ª bola não deu rolada, praticamente sem goleiro, fazer 1-0. E aí um primeiro tempo que o Ceilândia não conseguiu jogar bem, que o Operário foi muito melhor, conseguiu criar suas chances. Pro segundo tempo, que o Operário apenas administrou, esperou a equipe do Ceilândia, quis jogar no contra-ataque. O Ceilândia até melhora com a entrada do Ian, que entrou muito bem, desafogou um pouco o Marquinhos daquele lado e deu uma opção pelo lado direito que o Ian conseguiu dar quando ele entra muito bem na partida. Mas cria apenas, apesar de ter criado mais volume, cercado a área do Operário, criou apenas 2 grandes chances de gol, que foi exatamente o cruzamento do Ian, que a bola vai pro Davi Araújo, que entrou no segundo tempo, ele dá uma bicicleta na pequena área, e é uma defesaça do goleiro do Operário, e depois no abafa um cruzamento do Vigia, que achei que entrou bem também, pro segundo pau, e aí o cabeceio passa do lado do gol. Então foram 2 confrontos entre Ceilândia e Operário, o Operário que ainda não tinha uma vitória na Série D, o último colocado do grupo. Em 2 confrontos e 4 tempos, a gente pode falar que o Operário foi superior e dominante, protagonista do jogo em 3 tempos, e no tempo que não foi,
foi o tempo que resolveu administrar e conseguiu administrar a vitória. Tem muito que melhorar a Ceilândia, que não faz uma boa Série D. Não tem nada de errado em você escolher jogar em transição, gostar dessa bola, de um ataque rápido, de não ter tanto aposta. Não tem nada de errado. Mas a Ceilândia não está conseguindo masterizar esse jogo, os adversários estão conseguindo brecar, e quando precisa fazer algo diferente, o Ceilândia também não está conseguindo ter a organização ofensiva necessária para balançar o adversário, achar os espaços. Então realmente é uma Série D complicada do Ceilândia. Foi um pouco do resumo do que foi o jogo, porque ele completo ali, tintim por tintim, está aqui no vídeo, o último vídeo postado. Mas realmente não foi grande partida, jogou mal o Ceilândia, e é preocupante, porque contra o União Rondonópolis já não tinha sido o melhor no jogo, mesmo tendo ganho, e na ocasião era o penúltimo colocado do grupo. Enfrenta 2 vezes o último colocado do grupo, é pior nas duas, pelo que foi na gestão de mérito em relação às chances criadas. O Operário criou mais, poderia facilmente ter saído com a vitória no Mato Grosso, e agora sai com a vitória no Abadião. Olho Ceilândia, porque tem peças, tem como melhorar, tem peças que podem entregar mais, mas precisa se acertar para conseguir uma classificação nesse grupo, e até pensando em tabelas maiores, para não ter que depender de um confronto, quem sabe, contra o primeiro ou segundo do grupo A3, grupo de Gama e Brasiliense. Então é isso, falamos de capital falamos de Ceilândia, vamos falar agora de capital. Diretor? Pneu de carros, cantão, chururururururururu. O capital, a coruja. Gostou da coruja, diretor? Ou tem que aprimorar um pouco mais? Tem que aprimorar um pouco mais. Mas vou chegar lá, mas tá vendo? Chama de novo. A coruja, capital. Vamos falar de capital contra misto. Capital contra a equipe do misto. Confronto difícil. Jogar contra o misto. Mas vamos falar aqui do jogo contra o misto. Um confronto difícil. O capital que precisava de uma vitória para se consolidar mais acima na tabela e deixar a classificação bastante encaminhada, como o fez com esse 1-0. E o misto que vem me decepcionando, tá? Vem me decepcionando, assim como o Ceilândia, que me decepcionou pelo que eu tô vendo do time nesse grupo de Série D, o misto também vem me decepcionando. Vem muito no volume de abafa, mas não consegue criar grandes chances. Tem uma defesa que também não é impenetrável, cede chance ao adversário. Tem uma certa dificuldade para ter o protagonismo do jogo. Não estou gostando muito do misto, até pelo que eu esperava da equipe, que misto e Ceilândia eram 2 dos meus favoritos, assim como Capital e Goiatuba, para avançar nesse grupo. Eu esperava mais da equipe mato-grossense. Vamos falar como é que foi a partida, que começou muito equilibrada das duas equipes, um jogo ali bem estudado nos primeiros minutos, um misto tentando muito finalização à meia distância, que a gente já vem percebendo até um padrão desse time, finalizando muito de fora da área, tem seu lado positivo e o negativo. O positivo é que você consegue finalização, consegue gerar perigo ao gol adversário, você dá aquela sensação de volume. O negativo é que talvez trabalhar ela para achar uma chance mais clara seja o ideal. No segundo tempo, o duelo perde um pouco dessa intensidade, fica mais truncado. Mas enfim, vamos ao jogo. O misto cria a primeira oportunidade da partida ali, 11 minutos, num chute de fora da área, como eu já falei, o misto que apostou muito nesses chutes da intermediária, e o Capital tentava responder. O Capital, que vem nesse trabalho com o Luizinho, vejo o futuro e já vejo resultados também. Faz uma boa Série D, no começo conseguiu seus resultados, alguns até melhores resultados que atuações, mas agora vem se consolidando um time seguro e competitivo, tá? E ser competitivo numa competição que envolve o mata-mata, como é a Série D, tem muito mérito sim. É um time que tem armas ofensivas, como o Mateuzinho, que a gente fala, o Nescau, que entrou nesse time nessa Série D e já vem dando um efeito imediato. Gosto muito do centroavante do Capital. E defensivamente consegue ser um time sim seguro e equilibrado. Então, claro, ainda tem coisas a evoluir. Acho que em certos momentos do jogo fica uma questão de não conseguir entrar na defesa adversária, mas é um time que vem melhorando. E olha, tô esperançoso até com esse Capital, pelo que eu tô vendo desse grupo de Série D. Acho que vai sim uma boa Série D. Então o Capital respondeu com uma bola aérea e consegue sua recompensa numa insistência, em começar a criar seu volume de jogo aos 20 minutos de um gol com a participação de 2 caras que eu gosto muito. Já citei um deles aqui, que é o Nescau, avançou muito bem na intermediária, entrega a bola ali pro Rodriguinho, que é um cara que eu sou muito fã, o volante que organiza
o time do Capital, escolhe para onde esse time vai começar a sair do jogando. Ele tem muita qualidade. E lembrem vocês daquele gol do Capital contra o Botafogo ano passado pela Copa do Brasil, do próprio Rodriguinho, um balaço de fora da área. Ele resolveu aparecer de novo com essa arma que ele tem muito bem. Rodriguinho pega, balança o lado, abre espaço e coloca um chutaço no ângulo de fora da área, que lembrou muito aquele do Botafogo. Eu, particularmente, tenho um carinho, um apego àquele gol mais do que a esse. Se eu tivesse que escolher um favorito, seria aquele, até por eu estar lá atrás do gol, exatamente com uma visão privilegiada. Mas esse aqui foi um golaço. Você também digite aí qual foi o gol mais bonito do Rodriguinho. Uma batida muito bonita de fora da área, 1-0 para o Capital. E o Misto tenta reagir antes do intervalo, começa a fazer mais finalizações de fora da área, começa a tentar criar um volume de jogo, mas não consegue, e o Capital sustenta essa pressão do final do primeiro tempo que o Misto impõe. Mesmo em desvantagem, o Misto tem um segundo tempo intenso, mas o jogo que parecia poder ficar de lá e cá vira um segundo tempo mais truncado, de muita faltinha, paralisação, nenhum dos dois times conseguindo realmente se destacar, e aí na reta final da partida, é aquilo que a gente já está acostumado no futebol, mas eu sinto, acompanhando, que na Série D tem muito esse caráter do abafa final. De novo, no futebol isso é normal, mas na Série D tem o abafa final da equipe que está precisando correr atrás do resultado. O Misto começa a colocar a bola na área, começa a botar a bola na área, assim como tinha sido no jogo contra o Ceilândia, lá atrás, no Abadião, mas não conseguiu seu prêmio, até porque o goleiro Luan foi muito bem para manter, saiu bem demais, conseguiu fazer uma boa atuação, segura o goleiro do Capital para garantir mais uma vitória e assim um 1-0 importantíssimo contra o Misto, no que é um dos jogos mais difíceis desse grupo, e o Capital já começa a enxergar aqui, ó, não só a classificação, como a liderança, porque o Goiatuba tropeçou. O Goiatuba empata com o União Rondonópolis, resultado que foi muito bom para o Capital, e ali não tão bom para o Ceilândia, depende do ponto de vista, né? O ponto de vista de alcançar tabelas acima até que serviu, mas o ponto de vista de ver uma equipe que estava abaixo na tabela ganhar um pontinho, porque eu particularmente esperava uma vitória do Goiatuba, era o favorito para esse jogo, aí acaba não sendo tão bem. Vamos conferir como é que ficou a tabela com esses dois jogos do grupo A4. Goiatuba em primeiro lugar, começou a rodada com 13 pontos, agora alcançou 14 pontos. Em segundo lugar, Capital, com 13 pontos. A coruja. Essa coruja é meio pomba. Eu tenho que melhorar, vou melhorar isso aqui, vou melhorar. Em terceiro, o Ceilândia, com 7 pontos. 7 pontos até conquistados com mais reflexo no que foi o resultado do que propriamente a atuação, tá? Porque foram pontos arrancados do Gato Preto, encardido, miau-au, mais do que propriamente com grandes atuações. Chega a 7 pontos ainda, está em terceiro, mas, por exemplo, já viu o Capital abrir 6 pontos à sua frente. E spoiler, próxima rodada é confronto candango, tá? Mas enfim, quarto colocado é o Misto, então foi muito bom a vitória do Capital para o Ceilândia, no quesito de não ser ultrapassado na tabela. Quarto lugar o Misto com 6 pontos, em quinto o União Rondonópolis com 5 e na última colocação o Operário com 4. Então a distância do Ceilândia para o Operário, por exemplo, que é o último colocado da tabela, o Ceilândia o terceiro, o Operário o último, é de apenas 3 pontos. E a distância do terceiro colocado, o próprio Ceilândia, para o Capital, que é o segundo, é de 6 pontos. Então a gente já vê o Goiatuba e o Capital se destacando muito lá na frente. Acho que vai ser agora uma dupla direta para ver quem vai ficar em primeiro e em segundo do grupo, enquanto entre os 4 últimos, olha, agora vai ser trocação. É um Operário que melhorou muito, um Operário que vem jogando consciente, já falei, melhor em 3 dos 4 tempos do confronto contra o Ceilândia. O União Rondonópolis, que foi melhor que o Gato Preto jogando na Abadião, e agora arranca um empate muito importante contra o Goiatuba. Se não me engano, também arrancou um empate do Misto. Acho que esse jogo foi 2-2 lá no começo dessa Série D. E o Misto, que também vem sendo uma decepção minha, olho no Misto. Senão ele pode acabar se queimando e não conseguindo a classificação. Gostou? Gostou? Boa. Fica aí. Então é isso, esse é o resultado do grupo A4. Agora vamos para o grupo A3, grupo de Gama e Brasiliense, com a torcida do Gama já tá brincando, de segue, não de só a Sociedade Esportiva do Gama, mas de segue o líder. O Gama conseguiu arrancar uma vitória importantíssima contra a Luverdense, 2-1, jogando fora de casa, e a gente vai falar para vocês sobre como foi esse jogo, para já dar aquele
spoiler geral, foi uma partida que o Gama chega ao jogo com 2 mudanças no time titular. Um time titular que a gente já está acostumado a ver de muito tempo desse time na Série D, inclusive jogou com um time alternativo pela Copa Centro-Oeste no meio de semana. E as mudanças foram William Júnior e Galhardo, os 2 jogadores que vieram para buscar espaço na titularidade, vieram do Santa Cruz, foram importantes no acesso do time aí do Santa no ano passado, chegaram para disputar a titularidade, agora pela primeira vez são titulares entre o time titular mesmo na Série D, entrando para a saída de Renato e Moisés, foram jogadores que não foram prestígio, que não estavam no time titular para ir. Galhardo na volância e o William Júnior de camisa 10. Uma partida de muito equilíbrio, uma partida que o Gama, gostei de um aspecto do Gama de utilizar bem suas transições ofensivas, apostar e conseguir prêmios quando a equipe do Luverdense subia, e de uma vitória muito importante no jogo que o Luverdense teve mais a posse. Então foi diferente, geralmente o Gama tem mais a posse que seus adversários, pelo menos esse ano de 2026. Então é o Gama mostrando que é muito bem treinado, é organizado e tem, sim, a capacidade de ter jeitos diferentes de se jogar e de enfrentar uma partida. Apesar do 4-0 contra a Luverdense na última rodada, eu já havia alertado para vocês, isso não é nada querendo falar, olha só como a minha previsão, não, é só que eu já tinha falado que realmente não seria um jogo fácil contra a Luverdense, porque a Luverdense não é um time ruim. Aquele 4-0, acredito que falou mais da boa qualidade do Gama do que o Luverdense ser uma equipe frágil. Não é. O Luverdense é um bom time, é um dos favoritos a avançar desse grupo, tá nas cabeças do grupo, e jogando no Mato Grosso seria uma partida muito difícil. Então vamos falar do que foi esse 2-1. De um Gama que, como eu já falei, os primeiros 10 minutos de jogo foram uns 10 minutos de muito equilíbrio, poucas ações ofensivas dos 2 lados, e com a bola no pé, no começo da partida o Gama até vinha sofrendo algumas dificuldades de se lançar e conseguir infiltrar a defesa adversária. Tava muito curioso para ver, que é sempre minha curiosidade, né? Como que o William Júnior vai entrar nesse esquema de rotação, e não só pelo gol, foi a partida que eu senti ele mais à vontade ali no esquema e no time do Gama. Aos poucos ele vai se adaptando, é normal, chegou há pouco em comparação a esse time do Gama, que desde novembro faz pré-temporada para chegar nesse ótimo ano que vem fazendo o time alviverde. Então, o William Júnior, gostei, acho que ainda vai melhorar ainda mais ele entrando nessa rotação. E aos 12 minutos, adivinha quem faz o gol? O William Júnior, numa boa jogada, se eu não me engano é o Ramon que pega a bola, entrega pro Piauí, que coloca pro William Júnior, e ele bate muito bem, quase no ângulo, exatamente no ângulo, talvez seja forçado demais, mas foi uma partida alta, firme no canto, sem chance para o goleiro adversário, fazendo 1-0, primeiro gol do William Júnior aí no retorno ao Gama, ele que foi peça também importantíssima no título Candango de 2025. O gol é importante não só porque dá uma abertura no time da Luverdense, que teria que se jogar, é um gol que eu sinto que mexeu um pouquinho com a cabeça dos jogadores no quesito de que levou 4-0 na semana anterior, e aí já começa levando 1-0, então tem toda essa questão psicológica, e é um gol importante para o William Júnior, que logo já coloca as suas cartas no jogo. E aí, depois que faz 1-0, tem mais posse, o time do Gama se sente mais à vontade, mas o Luverdense começa a gerar algum tipo de perigo ao gol. Tem um cruzamento que o Renan Rinaldi ele tira lá em cima, e o goleiro do Gama parece ter que trabalhar, mas até os 25 minutos não havia nada muito o que fazer. E aí um momento truncado, cartão para tudo que é lado, tá? Tivemos muitos cartões também. E aí o Gama abaixa o ritmo depois de fazer 1-0. Esse abaixada de ritmo deu aquela questão de parece que o Gama está administrando o jogo. Acho que o Gama foi tentar levando esse jogo mais, não com a barriga, mas assim, tentar administrar mais a partida, com o placar a seu favor, 1-0, jogando fora de casa. E aí o Luverdense cresce e pune o time do Gama aos 40 minutos, com uma boa jogada de Isaac Miller, se não me engano era Lucas Piauí na marcação. Ele dá uma meia-lua no Piauí, cruza a área, e aí consegue achar o Pedro Bertoluso dentro da área para apenas tirar do Renan Rinaldi, colocando no canto direito do goleirão e fazendo 1-1 para encerrar o primeiro tempo. Esse gol foi lá por volta dos 40 minutos, de um Gama que fez 1-0 rápido, achou
mais seus espaços depois do gol, mas depois começa a administrar até demais, foi levando o jogo, tentou, abaixou o ritmo, e aí nessa baixada de ritmo, a Luverdense faz o seu gol de empate. O Gama volta do intervalo mais ligado, essa questão de abaixar o ritmo de administração, esquece isso pro segundo tempo, consegue incomodar o goleiro adversário em pelo menos 2 chegadas logo no comecinho, e aí o jogo fica legal pra você, torcedor, que não tem nada a ver com isso também, de ver a trocação de lá e cá, Luverdense tentando atacar, o Gama também atacava, conseguia importunar o goleiro João Guilherme, e aí, aos 20 minutos, a gente tem um grande lance, que é do Lucas Piauí, de novo, cruzando a área. Então, Lucas Piauí tendo outra participação importante. Lembrando que o William Júnior, se eu não me engano, é ele quem sofre essa falta para a cobrança do Lucas Piauí, que coloca muito bem para Lúcio, ele que já fez o gol de bicicleta contra o Luverdense no jogo passado, fazer esse gol de cabeça, dessa vez colocando 2-1 no placar. Então, 2-1 com 2 boas intervenções do Lucas Piauí, apesar de também ele ter sofrido o drible no primeiro gol. Então, é isso. E aí, depois que sai esse 2-1, de novo, o Gama infla na partida, tem a chance de matar o jogo numa boa bola enfiada pro David Lucas, ele fica cara a cara com o goleiro adversário, acho até que ele define bem o que fazer, que é tentar encobrir o goleiro, mas acaba pegando fraco na bola, e aí o que seria um chute de cobertura acaba virando mais um chapéu, no que ele tenta complementar pro fundo das redes sem goleiro. Teve uma grande recuperação aí do João Guilherme, goleirão da equipe da Luverdense. E aí, como eu sempre digo, né, na questão da Série D, né, a reta final vira o quê? Vira o abafa. O Luverdense vai pra cima, começa a empilhar jogadores para criar volume na área adversária. Aos 39 minutos já começou pressão, chute bloqueado, muito bem bloqueado pela defesa do Gama. O Luverdense teve uma boa chance, quase esqueci de falar, tá? No começo desse segundo tempo, uma bola enfiada que o Wellington tenta proteger pro Rinaldi, os dois meio que dão aquela... ficam indecisos, o atacante da Luverdense tromba, vence, tira do Renan Rinaldi e acaba batendo para fora. Então foi uma grande chance desse segundo tempo. E aí, na reta final, praticamente 42 minutos, o Wellington foi expulso. O Wellington expulso, ele já tinha amarelo, recebe o segundo amarelo, aumenta o drama, começa um volume de bolas aéreas, mas no time da Luverdense esbarra uma boa organização defensiva, mesmo com um homem a menos do Gama, e o Gama conseguindo uma vitória importantíssima para se assegurar na primeira colocação. Então, voltando, é um Gama que fez 1-0 logo cedo, diminui o ritmo para administrar, poderia ter aproveitado mais um momento, na minha opinião, acaba levando o gol de empate 1-1. No segundo tempo, ele vai e cresce de novo na partida, vira um jogo de mais transição para um lado e para o outro, o Gama aproveitando muitas transições, como eu falei no começo do destaque, faz o 2-1 e aí não diminui, não abaixa o ritmo, e acho que isso foi um bom papel. Eu gostei desse segundo tempo do Gama, o Gama que poderia até ter recebido mais prêmios, e aí a reta final virou abafa, o Wellington expulso, mas mesmo assim consegue se segurar. Esse é um resumo maior do que foi essa partida. Com a vitória, o Gama chega aí vamos ver a pontuação do Gama. O Gama chega aos seus 16 pontos e está praticamente classificado. Próxima rodada, de novo, já vou dar um spoiler. Próxima rodada, o Gama vai enfrentar o Brasiliense, seu grande rival. Dessa vez o jogo no Bezerrão. E uma vitória do Gama já é suficiente para já garantir matematicamente a sua classificação para a próxima fase. Então fica aí, vitória do Gama poderia significar já a classificação, ainda mais contra o seu rival. Vai ser um grande jogo de sábado, mas já a gente fala direitinho, data e hora, para você anotar no seu calendário. Vamos agora com Aparecidense 2, Brasiliense 1. Resultado importante, resultado que tira o Jacaré do G4 e tira o Jacaré da zona de classificação, até porque tem um tal de Primavera aí, que vem sendo a minha maior surpresa da Série D desses dois grupos, tá? Olho no que está fazendo esse Primavera. Mas antes de falar do que vem fazendo Primavera, vamos observar o que não vem fazendo o Brasiliense, que não conseguiu fazer nesse jogo contra a Aparecidense. Um Brasiliense que entra para essa partida com uma escalação que eu fiquei curioso para ver e até animado. Eu admito que eu fiquei animado, achei que poderia realmente ser uma escalação que poderia criar mais chances, um bom volume, um futebol mais, né, tic-tac desse Brasiliense, que é o quê? Muita qualidade técnica. Tivemos o retorno do Tarta, o melhor jogador do Brasiliense nesse ano de 2026. Tivemos o Marlone presente e também um Jean Pierre. Então
Então fiquei curioso para ver como esses 3, principalmente, iriam conseguir ter a bola, porque são 3 jogadores de muita qualidade técnica, 3 jogadores que na carreira já se provaram muito. No Brasiliense, vem de bom momento, o Tarta, claro, vindo de uma lesão, mas o ano que faz é espetacular. O Marlone, apesar de não ter feito um grande último jogo, o Marlone fez um jogo muito bom, um jogo com gol contra o Gama, por exemplo, há 2 rodadas atrás. E aí eu queria observar o Jean-Pierre, que foi o responsável pelo gol na última rodada contra aí a própria Aparecidense, o gol de empate 1-1. E eu também queria ver outro detalhe, que era o fator dessas 2 equipes terem acabado de se enfrentar numa partida que o Brasiliense fez um primeiro tempo muito abaixo, que a Aparecidense conseguiu administrar bem o jogo até o minuto do abafa, que é da Série D aí, na reta final, que o Jean-Pierre consegue empatar. Com todas as curiosidades, vamos para a partida, que o Brasiliense começa tentando acelerar, começou em um bom ritmo, começou imprimindo velocidade, começou imprimindo finalização. Logo aos 4 minutos, o Jackson aparece com liberdade, leva muito perigo ao gol da Aparecidense. E aí, com 10 minutos, uma pressão inicial muito forte do Jacaré, a bola, lançamento de Tarta, ela é interceptada pela defesa da Aparecidense e o Marlone chega batendo muito bem, quase de bate-pronto. Como é que ele bateu? Fazendo... Gostou? Bate-pronto. Boa. 1-0 para o Brasiliense. Marlone é bom, cara. Por que ele é bom? Ele é bom, começou bem no futebol, começou foi? muito bem. E aí, aonde que ele começou? Eu não lembro, eu sou meio ruim. Entendi. Qual? Da Colina? Com certeza. Então é isso, o Marlone, ex-gigante da Colina. Gigante da Colina que ontem ganhou do Atlético Paranaense dentro de São Januário. Passou, surfou. O Vasco é o time do abafa. Ou ele tá abafando ou ele tá sendo abafado. É um típico time da Série D. Que é isso, cara? Abafando. Que isso. 1-0 para o Brasiliense, gol do Marlone, primeiros 10, 12 minutos, com muito volume, com muita criação. Eu fiquei, admito, pensei que seria um jogo mais fácil do Brasiliense, pensei que iria fazer uma grande atuação, mas a vantagem em Candanga, ela dura pouco tempo. Aos 4 minutos, o Bagé, recebendo o cruzamento, se antecipa a Matheus Kaiser e faz 1-1, empata, e aí o jogo volta até aquele momento de equilíbrio. O cenário fica pior quando depois desse gol temos o problema também. O Aparecidense cresce na partida, infla, acho que o Brasiliense sente um pouco o gol, logo depois tem um momento de equilíbrio, mas a Aparecidense retoma com o melhor futebol, e esse gol sentido vira um gol levado. O segundo gol, o gol da virada, acontece aos 38 minutos, de novo, com o Bagé, cruzamento à área, bate, rebate, sobra pro Bagé, e ele faz seu segundo gol na partida, vira o confronto. Na reta final, ainda teve uma pressão da Aparecidense que poderia ter saído um 3-1, tá? O Brasiliense sente realmente os gols, sentiu muito o primeiro, leva o segundo, e aí a Aparecidense tenta aproveitar o bom momento na partida, não consegue, finaliza aí o primeiro tempo. E aí a gente vê com o Brasiliense que volta para o segundo tempo, tem mais domínio territorial. O Brasiliense é um time que vem dominando mais os segundos tempos do que os primeiros. Teve um bom começo nesse primeiro tempo, mas depois leva a virada, e aí é um time que também até tem que ser visto isso também, é um time que vem levando muito gol na primeira etapa, tendo que buscar o resultado no segundo tempo, aí teve mais domínio, tem a saída do Marlone que prejudica, sentindo alguma coisa, algum desconforto, já acabou prejudicando também, perde um pouco a criatividade no setor ofensivo, e acho que perdeu o Marlone, principalmente em um momento que a Aparecidense desce um pouco as linhas e que precisava de uma criatividade a mais, foi um dos problemas para o Jacaré, mas a equipe consegue ocupar o campo de ataque, mas não consegue achar aquele passe diferencial, não consegue pegar a equipe adversária num contrabalanço e achar uma última bela bola, tenta, e aí do outro lado a Aparecidense reduz o ritmo e vira um time de administração e um time de contra-ataque. Então você está vendo, pelo que eu citei nas partidas, tem algumas características iguais, né, nessa Série D, de um time que abre o placar no segundo tempo tenta administrar, quando abre o placar diminui o ritmo, a tentativa do abafa nos minutos finais, então tem que prestar atenção nessas características que acho que são pontos a serem resolvidos, até pensando no próprio mata-mata, que aí também é outra questão, o mata-mata é outro sistema, jogo lá, jogo cá, não é mais uma fase de grupo, tem suas próprias características, mas enfim, já dá para traçar mais ou menos por onde anda essa Série D. E aí o Brasiliense que tenta ocupar o campo de ataque, porém encontra muita dificuldade para conseguir uma chance clara, uma Aparecidense que volta abaixo das linhas e tenta achar o contra-ataque, vira um jogo em que o Brasiliense não consegue transformar a pressão em grandes oportunidades e acaba sendo derrotado, uma derrota que pesa demais para o Brasiliense,
No começo estreou muito mal contra o Primavera, empata com o Luverdense, vence o Yumas, vem numa crescente, faz um grande jogo contra o Gama, acaba empatando. No momento que eu achava que estava com a setinha apontada para cima, volta a fazer um jogo ruim contra a Aparecidense e agora fez um jogo de momentos contra a Aparecidense, agora o jogo lá em Goiás, um jogo de momentos. Começa muito bem, tem grandes chances, depois some da partida, depois que leva o gol sente bastante, tenta retomar, e no momento que precisa ser totalmente protagonista do jogo, acho que esse Jacaré ainda sofre um pouco, tem a reclamação da torcida por pontas, é uma questão desse time do Brasiliense, que como eu falei, tem grandes jogadores técnicos, mas a maioria deles joga mais no meio. Eu quero ver mais o René Silva, que entrou muito bem no último jogo contra a Aparecidense. Enfim, tem que resolver algumas questões, tem que parar de tomar gol também, é um time que, cara, tem que parar de tomar gol. O Jacaré, gols bobos, gols que podem ser evitados, e é um time, nem tanto nesse jogo não, tá? Nesse jogo eu não achei que perdeu tantas chances claras, mas nas últimas partidas também andou perdendo algumas chances que não se deve, acabando se complicando na tabela. E o próximo jogo é um grande clássico verde e amarelo de número 80. Mas vamos aqui para a tabela desse grupo A3. A gente tem o Gama na liderança com 16 pontos, já se desgastou, tá com 6 pontos à frente do segundo colocado. A Aparecidense, que com essa vitória consegue chegar num bom teto de classificação com 10 pontos. Em terceiro, tem aí o Primavera. Quem diria, torcedor? O Primavera chegando aí a 8 pontos. Claro, pegou seus 2 últimos jogos contra o Yumas e venceu os 2. O Yumas é o último do grupo com 0 pontos. Facilita bastante. A expectativa é que, por exemplo, o Brasiliense não perca ponto contra o Yumas. Isso facilita sim. Mas, por exemplo, dos 8 pontos aqui do Primavera, ok, 6 são contra o Yumas, mas tem um empate muito importante contra o Brasiliense jogando no Cerejão, um empate muito importante contra o Luverdense jogando em Passo das Emas. Então, olho, quem sabe, é a grande surpresa até aqui. É um time que vem se defendendo muito bem, conseguiu a vitória as duas jogando contra o Yumas. É a equipe que vem estreando na Série D, nasceu em 2022, Primavera, pegando a terceira colocação. Luverdense é quarto colocado com 8 e Brasiliense o quinto colocado com 7. Ainda coloco, tá, que o Primavera vai acabar fora da zona de classificação, mas com a Aparecidense já com 10 pontos, Brasiliense que em 2 confrontos diretos com a Aparecidense foi derrotado um, empatou o outro, isso acaba dificultando bastante. Agora tem pela frente, por exemplo, caso, vamos supor, que a Aparecidense faça o seu dever de casa, daqui pra frente, terá que disputar uma outra vaga com o Luverdense e Primavera, enfim. Complicado, mas ainda é reversível. Só precisa ser mais efetivo tanto à frente quanto atrás. Então é isso, essa foi a rodada de Série D. Vamos para os próximos jogos das equipes. Vamos lá, no grupo de... Vamos começar, já que acabamos pelo grupo de Gama Brasiliense, vamos já resolver esse grupo. Jogo sábado, dia 16 de maio, às 19h30, no Bezerrão, Gama Brasiliense, clássico verde e amarelo de número 80. E aí, pelos outros confrontos do grupo, o Primavera vai enfrentar a Luverdense no domingo e o Yumas vai enfrentar a Aparecidense também no domingo. Agora, pelo grupo de Capital e Ceilândia, teremos mais um confronto candango, jogo aí do Capital contra Ceilândia, sábado às 19h. Aí os caras me põem o mesmo jogo. Horário? Mesmo dia? Sim. Os caras, sim. Quantos dias tem um final de semana? 2. E vão colocar os... Sim. Enfim. Sim. Então... E digo mais, o dia tem 24 horas. Quem sabe, se tivesse um jogo às 16, no sábado, já seria ruim. Mas assim... Dava pra ir de um pro outro. Dá. Difícil. Mas dá pra fazer um esforço, dá pra correr. Mas aí os caras complicam, né? Domingo não tem futebol de novo? Tem, mas não aqui no Distrito Federal. Pelo menos não, de Série D. Então teremos aí Capital, a Coruja enfrentando Ceilândia no JK, sábado às 19h. O resto dos confrontos são Operário contra a União Rondonópolis, jogo na casa do Operário no sábado, e misto contra Goiatuba. Olho nesse jogo também, tô com muita expectativa para esse jogo lá no Mato Grosso. É isso, foi a rodada de Série D. Quero você que diga o que achou, comente aí qual resultado te surpreendeu mais, o Primavera vem te surpreendendo ou o Operário de Várzea Grande que vem te surpreendendo? Quem é a grande decepção, tanto de grupo A3 quanto de grupo A4? Falei que o Ceilândia está me decepcionando. O Brasiliense também vem me decepcionando, principalmente com essa perda de pontos aí para a Aparecidense em casa, para o Primavera em casa. Então são equipes que vêm abaixo. E o Gama, será que vai continuar nessa crescente? Você e o Capital, que está aí tendo Rock e a Coruja, será que vai começar a aprontar na próxima rodada contra o Ceilândia?
Essa foi horrível, hein? Enfim, comente o que você tá esperando, suas expectativas. A gente se encontra aqui, não só semana que vem, né? Como no dia a dia, lá no Instagram, @fute.e.bola. Tem vídeo ali direto, acompanha a gente. E aqui também no YouTube, vem acompanhando, deixe seu like. E aí eu quero saber de você. Imitei bem uma coruja? Você consegue fazer melhor? Dá sua nota aqui e, né? Se você tiver dicas de imitação, também tô aceitando. É isso, mais um futebol, nos despedimos. Final de semana que vem é jogaços, são jogaços envolvendo times do Distrito Federal. E a gente sempre torcendo para que todo o DF avance. E se a gente pudesse ter os 4 na Série C, ia ser delicinha, hein? Então, é isso, até a próxima, valeu, até mais, tchau, fui. O inverno foi o pesadelo de Napoleão. E a primavera? Será pesadelo de alguém? Caramba, aí tu foi bem, hein, diretor? Essa daí foi bem. Meu irmão. Essa daí foi boa, hein? É o Vasco.